Boa tarde a todos. Começando mais uma live aqui do Acelerador de Pegmonte. Esperar dar o tempo de avisar as pessoas. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Pintando 7. Vamos entrando, gente, vamos entrando. Hoje eu tô na minha casa, tá? Então sejam todas bem-vindas. Isso que é o legal do Pegmonte, né? A gente pode ter essa liberdade de tempo, né? Desde o começo eu já fiz uma estratégia na minha loja para que eu pudesse ter tempo, que a loja funcionasse sem mim. E graças a Deus já tô colhendo os frutos disso, né? A minha equipe hoje tá lá na loja, tá todo mundo trabalhando, fechando contrato, arrumando, organizando. E eu tô aqui com vocês hoje na minha casa, né? Porque Pegmonte é vida, gente, é vida mesmo. Se você souber trabalhar corretamente, fazer todos os processos, você também chega aí, né? Hoje a gente vai falar sobre estratégia de venda para o Pegmonte. Eu tô com a minha colinha aqui que eu fiz para vocês, pra gente não esquecer nada, pra gente colocar tudo. Só que quando a gente fala de estratégia de vendas, o que é importante a gente falar? Primeira coisa, toda empresa, eu acho que todo mundo já sabe disso, porém tem um detalhe, que é toda empresa tem que ter um celular WhatsApp Business. Eu acho que todo mundo aqui já tem, porém, o que é legal também é o celular da empresa não ser o seu celular pessoal. Por quê, gente? Porque isso daí, quando você coloca o seu celular a serviço da empresa, você fica presa, sabe? Então, assim, você não consegue tirar o seu tempo de qualidade, porque você toda hora tá ali no celular, olhando, né? Então, assim, é muito importante que você, né, se planeje para você já separar o celular da sua empresa e o seu celular, tá? Então, isso aqui é uma dica bem legal. E aí, por conta do celular, a gente consegue fazer as estratégias de venda. E como que a gente consegue? Captando cliente, tá? Então, assim, a gente tem que postar todos os dias, não importa se a sua loja é pequena, se a sua loja é grande, se a sua loja vende muito, se não vende nada, tem que postar. Então, todos os dias, faça a postagem no Instagram, coloca nos stories, coloca o link, faz o feed, coloca lá, mesmo que o seu WhatsApp esteja no link da bio, coloca lá, faz uma chamada para ação. Olha, decoração do sheet, temos disponível para essa semana, me chama no WhatsApp que eu te mando fotos. Quer dizer, a pessoa vai ler ali o post e ela vai entrar em contato com você, tá? Então é muito importante você deixar o WhatsApp em todos os lugares. Tá, Sil, mas e quando a pessoa me chama, o que eu faço? Eu coloquei aqui, gente, um script para passar para vocês. Por quê? Porque assim, não adianta só quando o cliente mandar para vocês olhar aquela qual que é o preço desse? E você já passar o preço. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Por quê? Porque quando você já passa o preço para o cliente, você não conversou com ele, você não apresentou o seu produto, você não mostrou para ele quem você é, dificilmente o cliente já vai fechar com você. Então, o que você tem que fazer? Quando o cliente printa lá ou entra no link e fala qual o valor dessa decoração, o que você tem que fazer? Você tem que falar para ele, tal, e estamos aqui para melhor te atender. Acho que foi a internet. Voltou? E aí, você vai mandar para ele, para quando seria a data e que tema que seria e para quando seria a data. E espera ele responder para você. Por quê? Porque quando ele responder para você, você vai lá, você vai ver. Voltou, gente? A Decora Fácil Pegmonte tá falando que travou. Voltou? Deve ser minha internet. Tô em casa hoje, porque Pegmonte é vida, né? Então hoje eu tô aqui em casa, acho que a internet tá travando. Então, gente, ó, voltando aqui, vou voltar. Quando você coloca lá o seu kit lá e põe lá o link, a pessoa entra em contato com você, o que você tem que fazer? Nunca mandar o preço já, obrigada. Nunca já mandar o preço para o cliente. Primeiro você vai trabalhar esse cliente. Então você vai mandar para o cliente assim: olá, fulano, tudo bem? Somos da empresa tal. Qual tema seria? Para que data seria? Mesmo que ele tenha te mandado o tema que ele quer, confirma com ele se é mesmo aquele tema. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar lá.
Se tiver disponível, você vai fazer o quê? Geralmente eu aconselho minhas alunas a ter uma esteira de produto, né? Então a gente tem que ter o kit menor, kit médio e o kit maior. Quando você for mandar para o seu cliente, você vai mandar o seu maior primeiro. Então a foto do seu kit maior é o kit 3. Então você vai mandar a foto do kit 3, a foto do kit 2 e a foto do kit 1. E vai falar para ela assim... vai mandar para ela, né? E vai falar para ela assim, ó, eu tenho esses disponível para sua data. Esses kits aluga muito, mas você teve sorte, essa data tá disponível. E aí você vai deixar a cliente olhar as suas fotos. Não vai passar preço junto com a foto, tá? Então a cliente pediu, você pergunta para quando que espera ela responder, manda as fotos dos seus kits mais bonitos lá para ela, do maior, do médio e do pequeno, e aí espera ela perguntar para você. Se a cliente demorar para falar com você, o que você vai falar? Você vai chamar a cliente e vai falar... nessa altura você já tem que ter perguntado o nome da cliente, né? Então vamos supor que o nome da cliente é Ana. Oi, Ana, você gostou de algum? Algum te satisfez? E aí a Ana vai responder, né? Que ela gostou de tal. E aí, quando você for passar o valor do kit que ela gostou, você vai falar para ela assim. Eu até fiz aqui, gente, porque a gente usa o script já pronto lá, então peraí. Aí você vai falar para ela assim. Aí você vai falar assim, eu te mandei várias opções, qual dessas mais te agradou? Aí quando a cliente mandar, você vai dizer, legal, essa decoração é mesmo perfeita e hoje ela está na promoção. Eu vou deixar lá no grupo esse script, tá, gente? Porque é muito legal você já deixar todas essas conversas prontas para mandar para o seu cliente. Então você vai falar assim para ela, legal. Essa decoração é mesmo perfeita e hoje ela está na promoção de X por apenas Y. Você quer reservar? E aí você já pode perguntar para a Ana, né, se ela já quer reservar. E aí ela vai te dar um feedback se ela quer ou não. Se a cliente falar para você que ela vai pensar, você vai falar para ela assim, ok, então eu vou deixar pré-reservada para você até amanhã, pois esse tema sai muito. E esse valor é um valor promocional, mas até amanhã eu consigo segurar para você com esse valor. Então, você está trabalhando a cliente, que é um produto que todo mundo procura, que ela vai perder se ela não fechar logo, mas que você vai segurar para ela. Então, você está trabalhando com ela essa estratégia, entendeu? Então, você vai trabalhar a estratégia de promoção, porque geralmente quem monta kit pega e monte sabe que se a pessoa for alugar peça por peça, ele vai sair mais caro. Quando a gente monta o kit, né, que a gente aprende, a gente aluga o kit mais barato. E sempre a gente pode usar essa informação para poder falar para a pessoa que o kit ainda está na promoção, entendeu? Então, assim, se o kit total dele deu R$300, você vai fazer o kit por 200. Então, você vai falar de 300, ele está por R$200. Então, você não está enganando o cliente. Realmente o valor do kit, ele sai mais barato porque ele é um kit. Agora o tempo, você que pode determinar, porque amanhã você pode subir o valor do seu kit. Então você tá falando verdade para cliente também. Então você vai falar para ela assim, ó, até amanhã eu deixo pré-reservado para você. Porque esse kit sai muito, então eu vou te deixar pré-reservado e também pelo valor, que ele tá com valor promocional. E a cliente, se ela gostou do seu kit, mas muitas vezes a cliente quer pensar para poder fechar, ela vai voltar a entrar em contato com você. E aí você espera até outro dia. Caso a cliente chegou o outro dia e ela não entrou em contato com você, você pode mandar uma mensagem para ela dizendo: oi, Ana, bom dia, deu certo? Vamos fechar aquele kit? Ou você tem mais alguma dúvida? Então, você vai chamar a cliente de novo e vai ver com ela o que ficou de dúvida ali. Se ela falar alguma coisa que ficou de dúvida, você pode trabalhar em cima disso. Você pode falar para ela que o seu kit é fácil de montar, que ele é fácil de transportar, que as peças são fáceis de colocar, né? E aí a gente vai falando tudo, as qualidades que tem no nosso kit. Vamos supor que a cliente não feche com você. Aí tem mais uma estratégia que você tem que fazer. Você vai deixar a cliente pensando, às vezes a cliente não vai te responder, e aí no outro dia
Então ela entrou em contato com você num dia, passou um dia, ela não te respondeu. No terceiro dia, você pode usar uma estratégia que a gente usa aqui, que é como? Você vai entrar em contato com a cliente e vai falar para ela: oi, Ana, bom dia. Eu mandei mensagem, eu acho que não tá chegando porque você não conseguiu responder, mas eu tenho uma promoção aqui na loja hoje, eu queria muito que você não perdesse. Você tem interesse? E aí você vai aguçar a curiosidade da cliente, né? Geralmente a cliente manda: eu quero, que promoção que é? E aí você vai falar pra ela: sabe aquele kit que você gostou? Hoje ele tá na promoção, se você fechar ele hoje, eu consigo te colocar um banquinho. E aí, gente, essa opção do banquinho é uma opção que a gente usa aqui na loja, mas você pode, se você tem escadinha sobrando, número de chão, isso daí é um produto seu que tá lá parado, você tem a mais e você pode agregar para você não perder aquela venda. Tá? Então, assim, é muito legal quando você tá trabalhando com o cliente, ele tá ali 2 dias pensando, você pode colocar, agregar alguma coisinha para fazer ele tomar aquela decisão de alugar com você, entendeu? Então, isso é muito legal também. Então, essa estratégia é muito legal, principalmente assim, a gente saber conduzir o cliente para o fechamento. Porque muitas vezes, se você já fala logo para ele no começo o valor que é o kit, ele some. Então, assim, você tem que mesmo trabalhar ele ali. E uma coisa que eu falo assim muito, que a gente descobriu no Espaço da Cessa: por que a gente tem tanto resultado? Porque a gente não deixa o cliente de lado. Então, assim, entrou em contato com a gente, a Dani vai chamar. Por quê? Porque, primeiro, as meninas estão treinadas a saber que elas vão receber muitos nãos. Só que elas precisam receber muitos nãos para receber os sims também. Então, elas vão insistir no cliente. Porque muitas vezes o que acontece é, por exemplo, assim, o cliente falou para você: eu vou pensar, não sei o quê, e aí ele não responde mais. Só que você não faz o trabalho ali de pegar o seu WhatsApp, chamar ele de novo, chamar ele de novo e chamar ele de novo. Porque muitos clientes, gente, ele vem conversando com a gente 2, 3 meses antes. E ele só vai fechar um dia antes da festa. Só que você não vai perder esse cliente. Então é muito bom que a gente tenha isso na nossa mente, sabe? De tipo assim, e aí outra estratégia, o que a gente faz? Silvia, mas no WhatsApp é muita mensagem, como que a gente faz? Lá na loja a gente tem um caderno, então o que elas fazem? Todos os dias à tarde elas marcam no caderno todo mundo que chamou no WhatsApp. Então, a gente tem esse controle, tá? E isso a gente ensina dentro dos processos de atendimento, a gente ensina também na mentoria. E o que elas fazem? Elas colocam todos os dias os números lá. E aí, por exemplo, assim, o cliente para janeiro, cliente para fevereiro, cliente para março, cliente para abril, porque elas têm essa informação, elas conversaram com o cliente, elas sabem para quando que é a festa dele. Então, elas pegam esse caderninho e até o dia da festa do cliente, ela fica ali tentando fazer aquela venda, aquele fechamento. E uma outra dica também, vamos supor que o cliente fala para você: você fez tudo, toda essa estratégia, e aí o cliente falou: mas sabe o que é? Eu não vou fazer festa, eu não vou fazer decoração esse ano não. Aí, o que elas fazem? O que você pode fazer? Você vai falar para a pessoa assim: tudo bem, mas será que um balão personalizado com o nome da criança, você não quer para tirar uma foto, um topo de bolo, você não precisa de nada? E aí a gente começa a oferecer os outros produtos da loja. Então, assim, o importante é a gente não perder aquele cliente, tá? Não perder aquele lead, né, que chegou pra gente. É muito legal a gente trabalhar tudo isso com o cliente, porque assim, muitas vezes, gente, o cliente, ele não quer fechar, ele não vai fechar. E se você for ali ficar todo dia falando com ele, conversando com ele, fazendo essas estratégias de venda com ele, sabe? Falando corretamente tudo que ele precisa ouvir, trabalhar mesmo gatilhos mentais, que tá a promoção, né? Que o kit é promocional, que o valor vai subir, que é escasso, né? O gatilho da escassez, que outra pessoa pode alugar se ele não alugar aquele kit. Então, assim, essas coisas é o que vai te ajudar a fazer um fechamento na sua empresa, tá? Então, assim, às vezes você escuta assim: mas não é tão coisa. Sim, faz diferença.
E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante trabalhar, gente, é assim, quando a gente coloca na cabeça da gente que vender é abençoado, que a gente tem que vender, sabe? Porque assim, a gente tem muito na cabeça da gente, a gente tem que trabalhar muito isso, que dá vergonha, a pessoa não quer, sabe? Vai ficar insistindo. Tira isso da sua cabeça. Se você quer vender, se você quer, sabe, chegar em algum lugar, você tem que insistir, você tem que vender. Por quê? Porque se você não fizer isso, outra empresa vai fazer e vai sair na sua frente. Hoje em dia as pessoas, e assim também, tratar bem o cliente. O cliente chegou na sua empresa, trata ele com alegria, tenta responder o mais rápido possível no WhatsApp. Principalmente, gente, mãe que vai fazer festa e que vai fechar na hora, é aquela mãe que quer a resposta na hora. Então, assim, tenta, se você ainda não tem uma funcionária, né, que faça isso, eu oriento bastante a gente fazer um planejamento, insistir para que a pessoa, que a empresa tenha uma atendente justamente para isso. Porque eu falo muito sobre isso. Na empresa, para a empresa crescer e dar certo, tem que ter 3 elementos. Os 3 elementos são o vendedor, tá? O produtor e o financeiro. Se essa empresa não tiver esses 3 elementos, ela dificilmente consegue crescer. No começo, a gente tem que ser os 3 elementos. Sabe, no começo ali, quando você está começando, você tem que vender, você tem que cuidar do seu financeiro e você tem que produzir os kits. Então, acaba sendo a gente a produtora. Só que o que acontece, gente, por experiência própria, que assim, eu já vi muito. Quando a gente tenta ser essas 3 coisas, a gente fica cansada, exausta, a gente não tem muita paciência, porque nós somos também donas de casa, nós temos filhos, a gente tem uma vida. Então, assim, e o que eu indico muito? A gente planejar a nossa empresa para que ela cresça. E como que ela cresce? A partir do momento que eu conseguir pagar um funcionário, eu já colocar uma atendente. E fazer treinamento com essa atendente, junto com esse script de venda, ensinando ela que vender é abençoado, que a gente precisa vender, porque se a gente vende, oferece, a cliente ela compra, porque vai ser bom para ela. Então, desde que você olha o seu kit, você mesmo alugaria aquele kit, então você olha para aquele kit, você vê que aquele kit é uma coisa boa, que você pode vender, você não está enganando ninguém, você, sabe, você tá assim, você vai ajudar a outra pessoa, principalmente a criança, né? Quando a criança recebe, que olha lá aquela festa, ela fica tão alegre. Então, esse sentimento que a gente tem que ter na hora da gente vender. Porque daí a gente vai tirar de lado esse, mas eu vou mandar 10 vezes mensagem para a mulher não quer fechar. Ela quer fechar. Só que às vezes ela tá sem dinheiro no momento e não quer falar. De repente a festa dela é daqui 10 dias e agora ela não tem o dinheiro e ela não quer falar, ela tem vergonha. Então assim, vender é abençoado e a gente tem que fazer a nossa parte. Então qual que é o segredo? Insistir. Tá? Então, se entrou o cliente lá na sua empresa, perguntou o valor para você, esse cliente, ele é lead, sabe? Ele é dinheiro. Então, marca o número dele, fica chamando ele, conversa com ele, dá dica do seu produto, fala que é fácil de montar, fácil de transportar e aí você não perde a venda. Eu sei que não é muito fácil isso. Eu sei que de 100 mensagens, 20 a gente fecha, 80, né, e não, mas assim, o importante é a gente fechar, tá? Então não importa quantos nãos você vai levar, o que importa é quantos sim você vai conseguir. E é muito legal quando a gente monta o kit, igual eu falo assim, mas para chegar nisso aqui, a gente tem que montar o kit, olhar para o kit e falar, eu alugaria. Então com certeza as pessoas também alugariam. Tá? Então é muito legal a gente fazer colocar coisas bonitas, coisas legais, coisas boas para poder alugar e aí você vai ter aquele cliente, tá? Outra estratégia de venda
trabalhar com preço. Então, por exemplo, assim, se você tem algo bonito e parado lá na sua loja e que não vai te interferir em nada, você monta um kit com ele, sabe? Chama de isca, coloca lá um kit por R$150, por R$100, né? E você vai ter que calcular. E aí você começa a publicar isso. O cliente chegou, você vai fazer estratégia de venda com ele. Você vai falar, ai, que legal que você gostou desse kit, mas eu vou te mostrar um outro. E aí você mostra o que você tem de melhor na sua loja, né? Então, os kits mais caros, os kits mais legais, e você acaba mostrando para ele, e aí ele pega o outro kit. Então, essa também é uma estratégia de venda, tá? Então, assim, é muito importante, eu vou disponibilizar esse script lá no grupo para vocês poderem usar e conduzir o cliente ao fechamento. Lembrando que muitas vezes ele não vai fechar ali na hora, igual acontece com a gente, né? Muita gente pergunta de painéis que a gente não tem e eu mando para as meninas e um mês depois as meninas me mandam de volta que o cliente fechou. Por quê? Porque primeiro o cliente faz o orçamento, segundo o cliente, sabe, fica procurando, ele vai procurar outros lugares. Então, qual que é a sua função e qual que é a sua estratégia? É não desistir do cliente. É ter o cliente ali na sua base, tentar puxar conversa com ele todos os dias, ficar ali insistindo para ele todos os dias. Aí, e até mesmo, igual eu falei assim, você pode falar pra ele, hoje tá na promoção, eu coloco um banquinho pra você, ou eu coloco uma escadinha, aí vai do que você pode fazer por ele, para poder não perder esses clientes. É claro que muitas vezes a gente não precisa colocar nada e o cliente fecha, porque ele quer muito fechar, ele já conhece a sua marca, então é mais fácil, né? Quando ele já conhece a sua marca, ele já conhece a sua empresa, ele já é seu cliente, então você acaba nem precisando colocar nada, que é o que acontece muito com a gente. Porém, lá no começo, eu tinha que colocar as coisas para o cliente fechar, porque ele tinha que ver vantagem. Porque no meu concorrente, era quase as mesmas coisas, pelo mesmo preço, e o meu concorrente tinha tempo. Então, tinha mais tempo de ir em casa. Então, o que me fazia ganhar esse cliente? Lá atrás era colocar uma coisinha a mais para ele, porque ele via vantagem e aí ele ia alugar com a gente. Hoje a gente já tem um nível de clientela, então assim, é só as meninas mandar foto, tal, conversar com o cliente, dar todo o atendimento que a gente tem em forma de processo, que a gente já tem dentro da empresa, que é por isso que encanta muito os nossos clientes. E aí a gente pega e já fecha com eles. Mas quando a gente começou, a gente fazia toda essa estratégia. E até os clientes novos também, gente, que não conhecem a gente, que eles chegam pela primeira vez pelo patrocinado, a gente ainda usa essa estratégia com ele. É o atendimento bem feito ali, conduzindo ele ao fechamento. Depois a gente recuperar eles de novo, ficar conversando com eles, indo atrás dele, até dar uma vantagem para eles poderem fechar. E aí eles fecham. Então, assim, não é fácil mesmo a gente ser dona de pega e monte, é isso mesmo, é ficar procurando cliente, conversando com o cliente, mandando foto pro cliente. Outra coisa também que a gente faz muito, às vezes o cliente fala assim, mas eu queria ver de tal jeito, a gente vai lá, monta o kit na hora, as meninas montam o kit na hora pra eles, manda foto do que eles tinham em mente e geralmente a gente fecha, tá? Então, assim, hoje fico com essa dica, quem não tá no grupo, entra lá que eu vou colocar esse script para vocês já ir treinando, porque eu acho que o principal é o cliente perguntar o valor e você já não mandar direto para ele o valor. Você fazer todo esse script com eles, você conversar com eles, né, com o cliente e conduzir mesmo o cliente ao fechamento. Porque quando a mãe tá com muita vontade de fechar, ela fala para você, eu quero fechar, me passa a chave Pix. Então, assim, você pode até perguntar pra mãe, falar, e aí, gostou? Qual desses você gostou mais? E ela fala, e você, esse aqui tá na promoção por tal valor. Vamos fechar? Quer que eu já te mando a chave Pix? Então, assim, é muito interessante, né? A gente conduzir mesmo o cliente para o fechamento, só que assim, a gente ter paciência também, tá? Então, assim, às vezes o cliente vai entrar em contato com você hoje, amanhã ele não vai entrar mais. Então, qual que é o trabalho que você tem que fazer se você quer fechar com esse cliente? É você ficar indo atrás dele, indo todos os dias, dar vantagens para ele, mas tentar não perder esse cliente, tá? Então, hoje o que eu queria falar para vocês era isso.
a gente trabalhar mesmo essa estratégia de venda, porque vender é abençoado, sabe? Quando a gente ajuda as outras pessoas, né? Isso tudo vem em retorno pra gente. Então, assim, vender é muito, muito abençoado mesmo. E a gente tem realmente que tirar essas crenças limitantes da cabeça da gente, porque eu acho que o que impede a gente de romper, de crescer, de fazer mais coisa é quando a gente fica. Porque hoje, as empresas que mais vendem são as que mais insistem para o cliente vender, né? Comprar. Então, assim, a gente tem que fazer essa parte de oferecer, de vender, e esse trabalho, gente, eu faço com as minhas funcionárias mesmo. Por quê? Porque até elas, porque o que eu faço? Eu cobro elas. Ó, a gente tem que vender tanto, a gente trabalha com metas na loja, né? Então eu faço reunião e falo para elas assim, ó, a gente tem que vender tanto. Só que aí, uma delas vira e fala assim, ai, mas eu já ofereci. Aí a gente vai fazer esse trabalho. Tem que oferecer de novo, e de novo, e de novo. E como que eu falo para elas oferecer? Ai, ficar uma coisa chata? Não. Mas, por exemplo, assim, se tem a mãe lá que vai fazer uma festa. A mãe tá com muita coisa na cabeça, então ela não lembra de tudo na hora. E o que vocês têm que fazer? Eu falo para minhas funcionárias. Você tem que lembrar que ela vai precisar de uma escadinha. Lembrar que ela vai precisar de uma caixa de presente, lembrar que ela talvez tenha que dar lembrancinha para as crianças. Então, é uma venda divertida, entendeu? Então, é essa a estratégia que a gente tem que usar. Não fazer aquela venda impondo que a mãe compre, mas lembrar ela, olha mãe, tá chegando o dia da sua festa, você precisa de mais alguma coisa? Um arco de bexiga, um balão personalizado, para você sair com promoção, vamos aproveitar? Então, olha só, a forma como você oferece é legal, a forma que você conduz o atendimento, a vantagem que a mãe vê quando você fala, para você tem desconto, para você estar com valor promocional, ela já se sente acolhida. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar com o cliente para ele poder se sentir acolhido, não se sentir pressionado. Ai, as meninas vêm, quer ficar só vendendo. Não, e aí a mãe acaba comprando mais e mais e mais coisa. Então, assim, igual lá na loja, a gente vende a sacolinha personalizada. Pegou a sacolinha personalizada, as meninas já vão oferecer um cabideiro, uma escadinha, porque onde que a mãe vai pôr? Então, elas estão ajudando essa mãe. Olha a diferença, tá vendo como fica mais legal? Por quê? Porque a mãe não vai estar ali, lembrando que a mãe tem que lembrar dos docinhos, do bolo, do refrigerante. Ela tem um mundo de coisa para lembrar. E a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. E só faz mais dinheiro, só ganha mais quem ajuda as outras pessoas. Então, quando eu ajudo uma mãe a lembrar de tudo que ela tem que fazer na festa, quando eu ajudo essa mãe a lembrar, tô ali para ajudar ela a lembrar, lembrar de tudo que ela precisa, né, para chegar a hora da festa e tá tudo lá, eu tô ajudando ela e aí eu tô ganhando com isso também. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade para que o nosso negócio cresça, para querer sempre vender mais, tá? Então, hoje na nossa live eu queria passar a isso, essa estratégia de vendas. Eu vou deixar a live gravada aqui, quem não deu tempo de assistir tudo, né? Eu agradeço e honro muito todas vocês que entraram aqui na live. Eu espero que vocês estejam, sabe, aprendendo, né? Que é muito legal a gente poder crescer, aumentar o nosso negócio. Igual eu falei pra vocês, hoje eu tô aqui em casa, graças a Deus eu tenho tempo de qualidade de vida, a minha loja funciona mesmo sem estar lá. Claro que toda segunda-feira, se eu não tô viajando, eu quero estar lá na loja, porque eu gosto, sabe, de a gente tá ali, montar, porque nós somos as produtoras, né? Igual eu falei assim, o negócio tem que ter vendedor, produtor e financeiro. Eu sou produtora, então é responsabilidade minha montar os kits, encantar a mamãe. Então eu gosto de estar na loja. Mas o Pega e Monte, gente, é isso, sabe? É você... porque depois que você monta o Pega e Monte, né, com o seu jeitinho, você tirou foto. As suas funcionárias, elas montam, né? Você não precisa estar lá. Então hoje, se as meninas mandam uma foto e a mãe, eu vou ir passar na loja para ver, elas pegam a foto e montam igualzinho da foto.
sabe? Então elas já são treinadas para isso. Então o legal é você ter uma empresa que funcione assim, para que você possa fazer outras coisas, que você possa viver sua vida, né? E não em função só de trabalhar. É claro que a gente trabalha muito, muito mesmo. Segunda-feira a gente fica o dia inteiro lá fazendo as coisas. Sexta-feira eu faço todos os arcos de bexiga, apesar de ter uma moça que me ajuda, que se eu for viajar ela faz. Mas, de novo, eu gosto de fazer, eu gosto de entregar, eu gosto de estar aqui quando eu tô aqui fazendo essas coisas. E é muito legal. Eu espero que todas vocês, né, cheguem a esse nível, tá? Espero mesmo, porque todo mundo pode, todo mundo, é só a gente acreditar que a gente faz. Eu falo muito assim que há 4 anos atrás eu tinha uma loja totalmente que não era nada dessa realidade, nada. Então, assim, há 4 anos atrás eu mudei a minha realidade, mudei a minha vida com o Pega e Monte, porque o Pega e Monte, além de você poder ajudar a mãe vendendo, né, vendendo os kits, encantando o cliente, encantando a criança, você faz essas estratégias de venda, você faz tudo certinho, você ainda consegue o mesmo produto, você alugar, então sua renda é muito boa. Só que o que acontece? A gente tem que fazer um caixa bem feito, a gente tem que fazer o financeiro bem feito, a gente não pode só ir lá e comprar, a gente tem que pensar para comprar, colocar na ponta do lápis. Tem que investir em funcionário, porque o funcionário vai atender, você vai poder cobrar dele que responda na hora, que encante o cliente. Então, assim, é todo esse trabalho mesmo, tá? Mas o recado que eu vim aqui passar hoje era de estratégia de venda, e aí eu vou deixar no grupo. Então, façam isso. Quando o cliente chegar para você e mandar qual o valor desse kit, você jamais manda o valor do kit. Primeiro você vai perguntar para ele qual o tema que ele quer e para a data que ele quer. Não tenha medo, porque ele vai te responder. E aí ele respondendo para você, se você tiver aquele tema livre para a data dele, você vai mandar as fotos. Não é com o valor. Você vai mandar as fotos dos seus kits. Como que eu mando as fotos? Se você tem uma esteira de produtos, né, o kit 1, kit 2, kit 3, você vai mandar primeiro o kit 3. Vai mandar em seguida o kit 2 e vai mandar em seguida o kit 1. E aí você pode mandar uma mensagem para a mãe. Mãe, vou falar o nome dela, Ana, eu tenho essas 3 opções, qual mais te agrada? E aí você espera a Ana responder para você. Depois que a Ana responder para você, aí você vai falar para ela, olha, esse kit, ele tá na promoção, ele tá hoje com valor promocional, de X ele tá por Y. Você tem interesse? São kits fáceis de levar, fáceis de montar, cabe dentro de qualquer carro de passeio e eles são muito bonitos. Você tem interesse? Você quer alugar? Vamos fechar? E aí você espera a mãe responder. E aí muitas vezes a mãe vai responder assim, eu vou falar com meu marido. E aí você pode também mandar uma mensagem para ela, tudo bem, então conversa direitinho com seu marido, que eu vou deixar ele pré-reservado para você até amanhã cedo. E aí eu consigo segurar para você esse desconto até amanhã. E também esse kit é muito procurado, então vamos combinar, eu vou deixar pré-reservado para você até amanhã. Amanhã eu te chamo e a gente continua o atendimento. E aí, se a Ana, né, a cliente, não falar mais com você, no outro dia você vai chamar ela e vai falar, bom dia, Ana, tudo bem? Conseguiu conversar com seu esposo? Vamos fechar a decoração? E aí a Ana vai te responder, né? Ela vai te falar se ela vai fechar ou não. Se a Ana falar que... se ela não responder, porque é o que acontece, muitas vezes a cliente ela não responde mais. Aí você vai esperar, no outro dia você vai chamar a cliente de novo. Então você não desiste da cliente, tá? Então no outro dia você vai chamar a cliente e vai falar, oi Ana, tudo bem? Eu acho que a minha mensagem não tá chegando para você, porque você não conseguiu me responder. E hoje é um dia que tem promoção aqui na loja. Se você fechar o kit hoje, você ganha um banquinho. Eu consigo colocar na sua decoração um banquinho. E aí a Ana vai responder ou não. Por quê? Porque muitas vezes dá certo porque ela vê vantagem. E aí ela quer alugar naquele dia, aquele banquinho, ela vai entrar em negociação. E de novo, se a Ana falar para você, a cliente falar para você que ela não quer alugar, que ela não vai fazer festa, você oferece um outro produto, você oferece um balão personalizado para ela tirar foto, você pode oferecer um topo de bolo. Então assim, o importante é você
conversar com a cliente, induzir ela ao fechamento e sem forçar, né? E sempre com alegria, com educação, com carisma, tá? E agora eu vou responder as perguntas, gente. O que eu queria falar era isso. Eu acho que eu vou deixar os scripts certinho lá no grupo, tá? Para todo mundo, pra gente poder compartilhar. E assim, fiquem à vontade também para melhorar o script, tá? Esse aqui é que eu escrevi aqui agora, né? Na hora, eu uso no espaço das festas. Quando a gente faz reunião, a gente o faz também, outros vai usando. E eu vou deixar esse script lá no grupo. Se vocês quiserem, pode copiar, podem usar no negócio de vocês e podem até melhorar, porque essa é a intenção. A gente dá uma ideia e vocês melhorar cada vez mais. A Pintando 7 está perguntando: tenho medo de colocar funcionário e não conseguir pagar da loja. Estou recomeçando tudo de novo, do zero, com alguns temas. E aí eu falo para você, eu tenho 3 funcionários, 3. E pago aluguel alto, tá, gente? E tem um salário alto, graças a Deus. Mas aí eu falo pra vocês. O que você tem que fazer? Caixa, financeiro. Pra você contratar alguém, você tem que saber quanto que entra, quanto que sai. Mais ou menos ter base, né? Então, por exemplo, assim, e sobrar ainda pra sua loja. Então, você tem que tirar tudo isso e ainda tem que sobrar pra sua loja, porque sua loja tem que ter caixa, né? Então, assim, no Brasil, toda empresa tem que ter caixa. E empresário só vive se a empresa tiver caixa. E caixa, gente, é dinheiro sobrando dentro da empresa. A primeira coisa que eu tive que aprender, o salário da empresa não é o seu salário. Tá? Então, por exemplo, assim, eu alugo 20 kits por mês, eu recebo lá 5 mil. 5 mil não é o seu salário, tá? Que isso fique bem claro. Não é. 5 mil é o que a sua empresa recebe durante o mês. E como que a gente faz isso? A gente faz uma planilha de entrada, todo dia você marca lá, entrou tanto. Saída, hoje saiu isso. Depois você sabe no mês ali quanto que entrou, quanto que saiu. É muito importante. Muitas vezes, gente, quando a gente não faz um caixa, você não sabe quanto que entrou, quanto que saiu, não tem mesmo como que eu vou pagar funcionário, eu nem sei quanto que eu ganho. Então, assim, é muito importante, tá? Que a gente faça isso, que a gente tenha os dados financeiros da empresa certinho para você poder se estruturar. Então eu preciso alugar quantos kits para ter uma funcionária? Então eu tenho que fazer quanto a mais para eu fazer isso? Então isso é muito importante, tá? E coloquem na cabeça de vocês. O dinheiro da empresa não é o seu salário. O ideal é a gente ter um Prolabore e contar com ele todo mês. Na minha empresa hoje eu tiro um Prolabore super alto, né, eu com meu esposo, porém a gente sabe que aquele valor do Prolabore eu consigo tirar todos os meses. Então, assim, tem um mês mais fraco. A empresa não sobra caixa para a empresa, mas eu consigo tirar meu Prolabore, pagar aluguel, fazer tudo. E aí os meses mais altos, tira e sobra para a empresa. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, tá? E tudo isso eu ensino dentro da minha mentoria, porque é importante isso aí. Se você quer crescer, você tem que fazer, porque funcionário tem que receber, aluguel você tem que pagar e você tem que ter cabeça. E é o mais importante ainda, né, gente? Porque, assim, se você tá endividada, você não consegue criar nada. Então, assim, como que você vai dar atenção pro cliente, sabe, ser sorridente com o cliente, atender com alegria, se você tá tudo atrasado? Então, assim, o coração da empresa realmente é o financeiro. Então, você tem que arrumar o financeiro para você pensar em fazer estratégia de venda, para você pensar em fazer coisas, sabe, diferentes. Então, é muito importante isso. Deixa eu responder aqui. Eu sei que ainda não tem tema, qual cliente quer. Eu acho bem legal o nome que você dá de brinde para cliente. É de isopor PVC. É isopor, tá? É de isopor, porque são coisas assim bem baratinhas, que não fica caro para mim. É isopor que eu uso para fazer o nomezinho da cliente, tá? E aí eu dou de brinde. Eu gasto muito pouco, pouquíssimo mesmo, fazendo aquele nominho. E a criança fica super feliz, a mãe se encanta. E uma outra coisa, o que eu pensei também? É só por dar? Não é só por dar, gente. E estrategicamente eu pensei assim, se esse ano a mãe tirou foto com o nominho, ano que vem ela vai querer tirar foto com o nominho de novo, e com a idade. Então, assim, é mais um motivo para ela ser minha cliente e fidelizar a mim,
tá? Então foi uma estratégia mesmo que eu usei. Antes eu colocava só o nominho, eu falei, não, eu vou colocar o nome e a idade, por quê? Porque isso vai fazer com que a mãe, na hora que olhar a foto, ela vai falar, eu vou fazer lá no Espaço da SESC, porque esse ano ela vai fazer o nominho com a idade, né, de 3 anos, ano passado foi de 2. Então, assim, isso tudo é estrategicamente pensado, tá? Então, assim, não é só dar por dar de brinde, a gente tem que tudo pensar um porquê, o que eu vou fazer, tá? Agradeço muito por essa aula maravilhosa. Obrigada de coração. Amiga, aqui já a minha loja ainda não dá para tirar dinheiro separado, pois as contas altas e entro já saem, infelizmente, não tem como não ser assim. Mas é adesivo. Não é adesivo, eu colo com cola quente, tá? O adesivo ele fica feio no isopor, eu colo com cola quente. Uma coisa que eu vou te falar. Lá atrás, antes do Peg Monte, eu também vivia assim. Meu salário era o que sobrava da loja. A gente passava as contas ali e tava tudo bem. Só que aí, o que eu fiz? Quando eu conheci o Peg Monte, eu fiz um empréstimo, né? Esse é eu, tá, gente? Eu fiz um empréstimo, paguei todas as minhas dívidas e assumi uma parcela. E aí, comecei com fazendo metas ali na loja, que eu tinha que pagar X de empréstimo, aí eu tinha que tirar o meu salário, tinha que pagar uma funcionária, na época só tinha a Dani comigo, e aí foi indo, a gente foi marcando, então assim, uma coisa que eu falo pra vocês, só continua nisso, eu não tô desvalorizando ninguém, mas se realmente a gente quer, a gente vai dar um jeito e vai, mesmo que não sobre nada na empresa, mas você marca ali. Eu sei que muitas vezes é muito difícil realmente, porque eu passei por isso, só que se a gente não der o primeiro passo e falar eu vou mudar, a gente não muda, tá? A gente vive falando que não dá, e aí a gente vai vivendo disso. Então, por exemplo assim, mesmo que hoje tá tudo misturado, só que dá pra você marcar, entendeu? Então, por exemplo assim, eu vou marcar lá que eu tô tirando isso, que eu vou comprar pão, que eu vou comprar leite, no final do mês, o que você vai fazer? Olha só, então por mais que você tá tirando da empresa, que tá tudo misturado, mas vai marcando. Por quê? Porque quando chegar no final do mês, você vai sentar e você vai ver, então, isso aqui é meu, isso aqui é meu, calcula lá quanto que você gastou. E aí, aquele tanto, você já vai falar, então mês que vem eu vou tirar esse tanto da empresa pra mim. E tem que ser de uma vez? Não, vai tirando mês a mês, só que limita aquele tanto, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Estratégia de venda, você vai fazer mais para entrar mais dinheiro na sua empresa e começar a sobrar um pouquinho pra sua empresa, fora o que você já tira pra você. Tá? Então, assim, é difícil, mas nós temos que fazer. Se a gente quer mudar, a gente quer crescer, a gente tem que tomar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo, tomar uma decisão de fazer. E eu não tô falando pra você não tirar, não é isso, porque eu passei por isso, eu tive que tirar. Só que, por exemplo, assim, as minhas contas a gente passava na loja, só que aí chegava no final do mês, eu sabia quanto que eu tinha gastado, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é isso, porque a gente tinha noção. Então, se eu gastava 5 mil reais, vamos supor, e pegava da loja, então eu sabia que no outro mês eu ia precisar desses 5 mil. E aí você já começa a contar, se eu preciso 5 mil para isso, 3 mil para isso, 10 mil para isso. Quanto que eu preciso? Tanto. Divide por kit. Quantos kits eu tenho que alugar por dia? Tanto. E aí você já começa a fazer sua meta e começa a partir em cima disso, tá? Então, isso é muito legal e a gente tem que ir atrás. Voltando ao assunto do nominho, né? Respondi que não é de... Eu colo com cola quente que fica mais bonitinho e recorto na máquina. Aí a Joari tá perguntando, desculpa a pergunta, mas o nome é feito no Canva desde já... Não, eu uso a Silhouette. Eu não sei se vocês conhecem o programa da Silhouette, mas como eu já fazia papelaria personalizada, eu faço o nominho na Silhouette, né? Eu coloco tudo, os bichinhos, tudo, e imprimo na Epson, né? Na impressora Epson, no papel glossy. Papel fotográfico glossy. Não é adesivo, é papel fotográfico glossy. Aí eu imprimo nele e recorto à mão mesmo, não recorto na máquina da Silhouette. Eu só uso o programa da Silhouette para poder fazer, que eu acho mais fácil, porque antes eu usava o Photoshop. Photoshop? Acho que é o Photoshop. E pra mim, eu não lembro agora o programa, mas eu acho que era Photoshop. E pra mim a Silhouette, gente, é uma mão na roda. Eu faço todas as artes na Silhouette, eu gosto muito. E aí eu faço na Silhouette, mas eu recorto na mão, colo no isopor e aí eu recorto com a máquina. Sim, eu faço assim mesmo. Tudo que sai e entra eu anoto.
Isso mesmo, já tá no caminho, né? E aí depois a gente só fazer a meta para ir aumentando e sobrando e a gente investir na empresa, mas tá no caminho. Se você já anota, legal que você já tá no caminho. O negócio agora é só a gente pensar quanto que eu preciso a mais pra gente poder ir acelerando. Você tem algum modelo que possa nos enviar de planilha para controlar as finanças da empresa? Acho que essa parte é mais difícil. Ó, eu vou ver se a gente pode disponibilizar as planilhas, ou se a gente vai chegar numa aula assim, tá? Mas essas planilhas, essas coisas assim de financeiro, que é uma parte mais delicada, tudo está dentro da minha mentoria, tá? Quem quiser, fala com a Dani lá, que a gente tem uma parte só disso, uma parte só disso. A gente tem a mentoria completa pra gente poder crescer, mas a gente também tem mentorias menores também, tá? Então, quem quiser, e a mentoria, gente, até as aulas a gente tá gravando muito curso, porém, a gente agora no início tá com a mentoria que a gente vai acompanhar de 1 a 1, pegar na mão mesmo, dar toda a atenção, porque a gente quer que vocês cresçam, né? Então, assim, que vocês dêem certo mesmo. Então, assim, a gente vai deixar a mentoria agora com aulas ao vivo, então aproveitem, porque depois a gente não vai mais precisar de ter aula assim, pegar na mão, levar, que a gente sabe que já deu certo, que se Deus levar vai dar certo, e aí a gente vai ter só o curso lá e a pessoa não vai ter a minha presença. Agora, quem comprar agora, a gente vai pegar na mão, vai marcar aula, só eu e você, e a gente vai ali juntos tratar só do seu problema para você crescer, tá? Então é muito legal essa parte, assim, porque assim, tudo que eu mais quero é fazer mesmo vocês crescer mesmo, sabe? Então assim, porque eu acho que eu fui muito abençoada, muito mesmo. E eu aprendi tudo ali na raça, né? Eu fiz curso, claro, fiz mentoria, tudo. Só que aí eu fui modelando a minha loja do jeito que eu queria, tá? E hoje, graças a Deus, a gente chegou nisso. Hoje eu tenho 3 funcionárias lá e tenho financeiro, tenho salário, tenho tudo e certinho, mas a gente, assim, eu sei que não é fácil chegar nisso, então a gente precisa sempre estar estudando, melhorando, então é muito legal. O corte do isopor é em máquina. Essa máquina eu até disponibilizei para as meninas o link lá do Mercado Livre que eu achei, mas essa máquina, gente, é muito difícil de achar, porque eu comprei há 10 anos atrás essa máquina. E aí eu fui ver no Mercado Livre, não existe mais, sabe? Então eu só troco o fiozinho dela, ela corta. Mas é uma máquina, assim, bem antiga mesmo. Mas eu vou procurar e ponho no grupo pra vocês o link da máquina, tá? Qual o valor da mentoria? Isso aí é com a Dani, tá? A Pintando 7 tá perguntando, a Dani falou comigo no privado e eu achei legal, mas me senti muito importante. Ó, tá vendo? E é isso que eu falo, eu vou ensinar tudo isso na mentoria, porque se você se sentiu importante, imagina o seu cliente quando você aprender. Então, entendeu, gente? Por que a gente tem tanto sucesso? E aí eu quero que vocês vão lá mesmo no Google, digita lá Espaço das Festas em Jale e leiam as avaliações do Google. Então, assim, eu cobro mesmo das meninas. Então, na mentoria, eu ensino vocês a ser dona de Pegmonte, a cobrar. E eu sempre faço reunião com as meninas. E lá na loja a gente tem funcionárias felizes, alegres, que batem meta. Por quê? Porque esse é o espírito, sabe? Eu quis montar isso, fazer isso, porque dá certo. Então, assim, as meninas são ótimas. A Dani tá comigo há 8 anos, né? Antes do Pegmonte, né? Ela que me ajudou a começar. Então, assim, eu fico muito feliz, e é isso que a gente ouve direto, sabe? Que o atendimento é 10, que isso. Porque, gente, é isso. Eu quero demais, preciso que a empresa dê certo, porque não posso sair para trabalhar fora de forma alguma, pois meus filhos dependem do meu cuidado, principalmente 5 anos. E é isso que eu falo, hoje eu tô em casa, olha aqui. Só que o que eu fiz? Eu fiz processos para que desse certo lá e que eu não precisasse ficar na loja inteira e a loja fosse uma loja rentável. Só que isso, gente, igual eu falo assim, é até importante eu falar para vocês assim, eu quero ser abençoada também. Você vai ser. Anda com a gente que você vai ser. Eu tenho uma máquina legal. Uma coisa que eu falo para vocês, gente, eu posso até ensinar vocês, mas vai depender muito de vocês crescer. Tá? Tipo assim, você tem que pôr, porque há 4 anos atrás, quando eu conheci o Pegmonte, eu era uma pessoa amarga, triste, resmungona, reclamava da vida.
O que aconteceu comigo para eu chegar aqui hoje? Eu tive que mudar o meu pensamento. Então hoje eu agradeço a Deus todos os dias. Eu não reclamo do meu cliente. O cliente pode ser o jeitinho difícil, o cliente pode, mas ele vai ser a pedrinha para eu subir cada dia mais. Então, sabe, é isso que a gente tem que pôr na mente. Não reclamar, só agradecer. A gente tá viva, já é uma dádiva de Deus. O restante a gente corre atrás, a gente vai, a gente faz, a gente, sabe, porque assim, e a gente tem que ter muito amor no coração. E eu vou falar uma coisa pra vocês que mudou minha vida. Não era o tema da live, né? Mas eu vou falar, eu quero o link da máquina, eu vou passar, tá? Onde você comprou sua máquina? Eu já falei, eu comprei minha máquina há 8 anos atrás no Mercado Livre. Esse dia eu procurei o link pra mandar pro pessoal e eu não achei mais dessa máquina. Eu achei um outro modelo que eu não conheço. Mas eu vou deixar no grupo nosso do WhatsApp do Acelerador o link da máquina que eu achei, mas eu não conheço, porque a minha máquina não existe mais, não fabrica mais, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, voltando aqui. O que mudou minha vida, gente, o start que mudou minha vida. Um dia eu fui buscar, antes do Pegmonte, tá? Eu tava começando o Pegmonte e aí eu fui buscar minha filha na escola. E quando cheguei lá, tava uma fila e tal, e eu olhei e tinha uma mãe pegando uma criança. E essa mãe tava numa caminhonete, num carrão, e ela tava toda feliz, alegre. Eu olhei para aquela mãe, gente, e pensei assim, o dia que eu tiver o dinheiro que ela tem, eu vou ser feliz igual ela. Olha o tanto que eu tava amargurada naquele tempo. E aí, Deus veio até mim, né, e me mostrou que não era assim que funciona. Que se eu queria, que eu não poderia ter para ser, eu teria que ser para ter. Olha que interessante isso, né? E aí eu aprendi, faz 4 anos que eu mudei minha vida. Eu comecei a pensar que eu tinha que ser uma pessoa melhor para poder fazer coisas melhores e ter coisas melhores. Não ao contrário. Olha que isso até arrepia. E aquilo mudou a minha vida. Então, quando eu falo para vocês, eu vou vender mentoria, eu vou ajudar vocês. Só que o principal que eu vou colocar na mentoria, você tem que querer. 50% é meu, eu vou te entregar, eu vou pegar na sua mão, eu quero que você tenha uma loja mais bonita que a minha, porque você vai ser o meu portfólio. Porém, você tem que querer. Quando eu tomei a decisão lá atrás que eu seria feliz, mesmo que eu não tivesse nada mais na minha vida, porque eu tinha uma filha, eu era feliz, eu era viva, sabe? Eu estava viva, a minha vida começou a mudar. Então, e eu entendi que eu teria que ser feliz, ser a Silvia, ser o que eu quisesse ser, fazer, entregar, olhar para o meu cliente com alegria, entregar com alegria, com vontade, com dedicação, e aí eu teria sucesso, eu teria o financeiro, eu teria tudo que eu tô colhendo hoje. Então ponha isso na cabeça de vocês, a gente tem que ser, fazer para ter, e nunca esperar a gente ter pra gente fazer e pra gente ser alguém. Não, é o contrário. Deus é tão bom e maravilhoso que Ele quer que a gente seja ao contrário, que a gente seja, faça e tenha. Então fica hoje esse ensinamento para vocês. Que Deus abençoe todas vocês, todas. Eu quero muito que vocês possam me mandar que a sua loja cresceu, que você tenha tempo, né, com seus filhos, que você pode sair, que você tá montando outro negócio, que você vai ensinar mais pessoas, assim como eu tô ensinando vocês hoje. E é isso, gente, a gente querer viver, querer crescer, querer transbordar, tá? Que Deus continue lhe abençoando e lhe dando muita sabedoria. Amém. Assistindo a live fazendo bolo fake. Isso mesmo, eu também. Muitas vezes eu fazia isso, gente. Muito. Graças a Deus, eu também fazia muito. E é muito legal, né? É mais legal também quando a gente sabe fazer, né? Deus nos dá os dons, né? E a gente vai lá e põe em prática e entrega pra pessoa. Então, assim, muito legal mesmo. Mesmo. Nossa, eu tô muito feliz. E é isso que eu falo, né? Quando a gente faz coisa boa, a gente volta em energia pra gente. Eu tô me sentindo, assim, muito feliz, muito satisfeita, muito honrada por todas vocês. Quero poder ajudar todas vocês. Sei que para muitas não é o momento, eu entendo isso, porque eu já passei por isso, tá? Então, assim, mas quando for o momento, você sentir que você quer, que você precisa, vai lá,
e faz a mentoria, tenta crescer, vamos junto, tá, gente? Eu tô à disposição, quem quiser fala com a Dani, e eu vou colocar agora lá no grupo, disponibilizar, tá, os scripts, pelo menos para vocês, assim, quem não tinha o script aí, já começa a colocar em dia lá, pra gente poder mandar bala e alugar cada dia mais. Mas, ó, mais importante que o script, o pensamento, lembra? Gratidão, cliente, gratidão. Ah, tem muita coisa a fazer. Obrigada, Senhor. Tem muita coisa a fazer, graças a Deus. Obrigada. Para hoje de reclamar do seu marido, do seu filho, das suas funcionárias, de tudo. Para. Hoje para. Não reclamo mais. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, fazer com alegria, entregar com alegria, ofertar, não desistir da cliente, pensar positivo, eu vou alugar, eu vou fazer mais, eu vou entregar mais, e assim a gente vai crescer, cada dia mais, romper, tá, gente? Então, ó, um beijo grande pra vocês, Deus lhe pague por ter ficado, né? Eu tô muito feliz, nossa, muito mesmo, porque a gente vai crescendo, né? Vai encaminhando, é tudo novo pra mim, pra minha equipe, muito novo, assim, a gente tá nessa parte, porque a gente fez, deu certo no Espaço da SES, a gente é um resultado e agora a gente quer transbordar. Então, obrigada por isso, por todos vocês, obrigada e fiquem com Deus e até a próxima, eu vou colocar lá no grupo.